Nossa, mas o microfone pega dessa distância? Porra, esse microfone é bom pra caralho. É doido, vai estar longe demais aí. Não, ele é bem bom, real. Real. Mas assim, falem um pouco, né? Fala pra fora. Ah tá, Tá? vontade. Fala com gosto. Olá pessoal, eu sou o Luca e esse é mais um vídeo do Transdiário. Hoje eu tô com dois convidados muito especiais, que é o Vitor e o grande Jonas Maria. E aí, pessoal? A gente vai falar sobre... não sei nem explicar. A gente vai trocar uma ideia aqui sobre como a narrativa trans, ela não é uma só. Como existem 1 milhão de possibilidades. Antes de qualquer coisa, eu acho que a gente precisa primeiro fazer um reconhecimento do nosso privilégio aqui. Nós três somos pessoas extremamente passáveis, né? Então, pra quem não sabe o que é passável, a gente passa por não trans, tipo, as pessoas não suspeitam que a gente é trans andando na rua, né? Ficam chocadas quando descobrem que a gente é trans. Exato, ficam chocadas quando descobrem isso. Eu acho importante ter esse recorte pra gente conseguir conversar aqui já a partir disso. Eu acho que não só como passável como trans, como também a gente está dentro de um padrão de beleza e também dentro do sistema Total. cisgênero, a gente se encaixa nisso também. Total, a gente tá total dentro de um padrão que favorece muito o nosso rolê. Mas enfim, por que eu quis convidar os meninos aqui? Primeiro porque o Vitor, a gente já se conhece há um tempão, né? Tipo, Sim. Digitalmente. Sim. A gente troca ideia desde que eu comecei a transição, praticamente. Foi. E o Vitor fez uma cirurgia genital que não é nenhuma das possibilidades normais, entre muitas aspas. E o Jonas, porque, velho, o Jonas escreve cada textão no Instagram dele que vocês têm que ver, entendeu? Dá um pane na cabeça de todo mundo. Vitor, conta pra galera como é que foi a sua trajetória, como é que é a relação com o seu corpo, como é que foi todo esse rolê e como é que você chegou nessa decisão da sua cirurgia? Assim, ó, né, quando eu comecei minha transição, eu tinha uma coisa muito certa pra mim, que era a mastectomia. A hormonização não era uma coisa nem que entrava em questão. Inclusive, uma das vezes que eu fui conversar contigo foi sobre isso, pelo Messenger. Tipo, antes de Insta, tudo. Que foi quando você tinha começado a sua hormonização. E eu lembro que você comentou que você também teve dúvidas e tal. E você, eu lembro já nessa época, você deu uma deixa assim pra mim de tipo... né, cada um tem sua narrativa. E aí quando eu comecei a harmonização, e aí eu comecei a harmonização com o androgel, com a influência do Jonas, pelos vídeos dele, que ele falava, justamente por estar com receio do que eu queria mudar, do que eu não queria. Comecei a harmonização, e aí adorei a harmonização, e nunca mais parei. Depois comecei a fazer com injetável e tal. Mas eu tinha um desconforto bem sério assim com a minha genital. Me causava desconforto às vezes sexual, desconforto no dia a dia. Aí comecei a usar o Packer. Por um tempo funcionou muito bem, me sentia bem confortável com o Packer. Só que depois já começou a não rolar muito por uma questão prática assim do dia a dia, porque começou a me incomodar ter que todo dia parecia que tava tipo me montando pra sair de casa, tipo, quando eu esquecia, né, quando eu comentei, um dia que eu esqueci eu me senti mal na rua, ou ter que voltar da rua pra pôr, tava me sentindo muito dependente de uma coisa que eu não sabia se eu queria, né, que foi até o que eu comentei. Como eu tenho a saúde bem delicada e a questão financeira também, as cirurgias genitais, né, de alteração assim radical, né, da genital. Tipo, as que estão dentro do protocolo trans, né? Isso, de trans. Que são a metoidoplastia e a faloplastia. Eu nunca nem achei que eu poderia fazer. Então eu tinha essa questão assim, eu não sabia o que fazer, como lidar. E conversando com o Jonas e lendo os textos dele sobre essa questão dessas outras narrativas, né, eu comecei a me questionar muito sobre isso. Mas aí eu não sabia essa falta de, justamente, de a gente não ver narrativas diferentes. Total. Eu não sabia por onde ir. Era, tipo, existem 3 caminhos, né? Os homens trans que não operam e estão ok com a genitália. Os que não estão ok fazem a metoidoplastia. Os que não estão ok fazem a faloplastia. São 3 caminhos possíveis, né? Tipo... e eu vejo que do meu lado é muito parecido. Eu tô nesse momento agora. Eu tenho um desconforto enorme com a minha genitália. Eu já tinha colocado na minha cabeça que eu ia fazer a cirurgia genital, eu ia fazer a faloplastia. E um detalhe, que tanto a falo quanto a metoidoplastia, elas não
estão no plano do SUS no Brasil, então elas são consideradas cirurgias experimentais. Então assim, só se você pagar super caro ou for pra fora do Brasil, é um puta rolê pra fazer a cirurgia. Mas eu já tava nessa linha, assim, de vou fazer a faloplastia, sabe? E aí, recentemente eu decidi fazer um teste, que é, eu usava Packer todos os dias, religiosamente, 24 horas, eu dormia de Packer. Eu tive essa fase. Esse é o nível, sabe? Eu coloquei pra mim que antes de eu escolher qual é o método cirúrgico que eu vou fazer, o que eu vou fazer com o meu genital, eu tinha que ficar um tempo sem o Packer pra eu entender de onde vem a minha disforia. E faz mais ou menos 8 dias que eu tô sem. Não vou falar que tá sendo suave, porque não tá, mas tá sendo um período de muita descoberta, assim. E pra você, Jonas, como é que é essa relação com o Packer e com a genital? Acho que é aquela coisa, né? As possibilidades que se apresentam pra gente também tem muito a ver com com o nosso redor. Uhum. Eu nunca cogitei, quer dizer, assim que eu descobri a transexualidade, apresentaram aquela narrativa, né, clássica trans, você muda o nome, você toma hormônio, tira o seio, tira o útero e faz a cirurgia genital. Quando isso foi me apresentado, no primeiro momento aquilo me bateu, tipo, então é isso. Só que depois, eu não tive a possibilidade de ficar pensando, de já ir fazendo as coisas. Uhum. Eu trabalhava, então eu precisava do meu emprego. Uhum. E aí, como eu precisava dele, eu não poderia tomar nenhuma atitude naquele período. Então só me restou ficar pensando sobre isso. E nesse período que eu fiquei refletindo, a gente começa a questionar muita coisa. E aí, depois de um tempo, assim, já logo de cara, quando você começa a entender, que nem você falou, a cirurgia é uma cirurgia muito cara. Isso não era uma possibilidade pra mim. Eu jamais cogitei isso. Então, pra mim, eu nem cogitei a possibilidade de ter esse tipo de disforia, de certo modo, porque eu sabia que eu não ia conseguir. Então, tipo, eu vou ficar com uma coisa pendente a minha vida toda, então não faz sentido. Então, pra mim, eu decidi, falei assim, não, isso não é uma questão. Então, pra mim, nunca foi. O genital nunca foi uma questão. Entendi. O que me bateu muito forte foi sempre essas narrativas completas de como um trans deveria ser. E eu não me encaixava muito bem naquilo, de certo modo. Ou não fazia sentido, às vezes. Conforme eu ouvi outras pessoas falando, fazia sentido pra mim, pelo menos. Foi meio que isso, né? Eu fui rompendo, meio que desconstruindo essas ideias que eu tinha do que não era do que era ser homem, mas do que era ser trans. E aí eu comecei a refletir sobre isso. Então, pra mim, é muito mais... O que me moveu mais foi pensar o que eu posso fazer com o meu corpo a despeito de ser homem ou de ser mulher. Foi a partir daí que eu comecei a refletir do que eu queria ou não. E isso também me abriu espaço para outras possibilidades. Porque foi a partir disso que eu fiz a minha cirurgia. Eu ouvia muitas pessoas falando na época, ter seios não te faz mulher. Então, o contrário também era verdadeiro. Então, não ter seios também não me faz homem. Entendi. E isso me libertou muito a cabeça na época. Então aí eu fiz a cirurgia dos seios e pra mim aquilo foi uma atitude que eu fiz não movido por um ideal de homem, mas por um ideal de corpo que eu poderia ter. Tanto é que os hormônios veio depois, que aí eu comecei a criar uma certa autoestima, falar assim, não, posso confiar mais nos meus instintos, aquela coisa toda. A gente ganha autoestima. E aí eu comecei com os hormônios. O que me moveu muito foi isso, o que eu posso fazer com o meu corpo a despeito dessas questões de gênero. E aí você vê que louco, né? Foi a partir de observar essa narrativa que o Jonas começou a construir no meio digital dele, que eu comecei a ter essa visão e comecei a ficar mais de boas com a minha genital, no sentido de perceber que eu poderia ficar confortável com ela. Tanto que quando eu resolvi mudá-la, eu já estava numa fase que eu estava mais de boa. Já estava menos dependente do Packer, já estava mais confortável. Então, mais assim, como é que é a palavra? Eu estava conformado. E aí, conversando com o Jonas um dia, eu comentei que assim, tipo, que eu tava de boa, mas que tinha uma coisinha ou outra que eu gostaria que fosse diferente. Tipo, diminuir que o Monte de Vênus não fosse tão cheio como era, coisas assim. E aí o Jonas falou, tipo, tá, mas mulheres cis não vivem fazendo esse tipo de cirurgia? Daí a gente foi pro Google no mesmo dia, no celular mesmo, e começou a pesquisar as cirurgias que tinham genitais para mulheres cis. E aí foi nessa que eu fui procurar meu cirurgião. Até, tipo, eu tava até conversando antes que, sim, meus pais, eles não sabem dessa cirurgia. Só minha irmã sabe da minha família. Porque, pra gente, agora. Bem? E é, tipo, parece hipocrisia falar assim, mas é que eu achei muito íntimo
pra contar pra eles. Eu pensei, por que eu vou ter que contar pra eles como eu me sinto com a minha genital e como eu quero me sentir e por que isso é importante pra mim, sabe? E eles não vão, eles podem até aceitar, mas eles não vão compreender. Eles não vão, né? Tipo, uma vivência completamente diferente que eles têm. Então, mas é família. justamente pela importância de se criar novas narrativas, pensando em outros homens trans que podem estar nessa situação, que justamente por a gente ser condicionado sempre a pensar tão dentro da caixinha, que não parou pra pensar que a gente também pode fazer uma cirurgia que mulheres cis fazem. Total. O dia que o Jonas falou e eu abri no Google, eu fiquei umas boas semanas, tipo, meu Deus, como você é burro. Você sabia que faziam isso, sabe? Tipo, como assim? Total. Mas a gente não consegue se Mas pensar aí eu naquele acho que lugar. entra nesse lugar de a gente achar dentro da gente que a vivência trans, ela é uma linha com partida e chegada, e é uma linha única e é em direção ao padrão cis. Então, tipo assim, eu sou um homem, eu tenho que me harmonizar, eu tenho que tirar o peito, eu tenho que tirar o útero, eu tenho que construir um pau. E aí minha transição acabou. Muita coisa também que o Jonas escreve me faz pensar sobre a minha trajetória trans, me faz refletir sobre todas as possibilidades que a gente tem. Até por isso eu quis te trazer aqui, quis trazer o Jonas, por ter uma responsabilidade por um público que segue a gente, de entender que existem 1 milhão de possibilidades, sabe? E que para você se sentir confortável com o seu corpo, não necessariamente você precisa entrar no que é normativo. E muitas vezes você tá tomando cuidado pra não entrar no normativo e quando você vê, você tá lá, assim, afogado. Exato, Que foi porque no começo eu tinha a dúvida da hormonização por conta disso. Eu falava, eu não tô caindo numa hormonização compulsória. Foi o motivo de eu ir falar contigo, por exemplo. Será que eu não tô seguindo esse protocolo? Porque não é só uma norma cis, é uma norma trans também. Sim, é uma norma trans, a gente tem que perceber exatamente. que existe também uma norma dentro da nossa comunidade que também pode ser muito tóxica, se a gente não tiver consciência disso, né? Total. Depois que eu passei por essa fase, comecei a organização porque eu realmente queria. Comecei a perceber que eu tava gostando, que isso tava me dando muita autoestima. Tava me sentindo melhor comigo mesmo. Só que aí depois eu caí nessa bolha de novo com a questão da genital. Não, pra mim, assim, esse ano, o BO do meu ano se chama minha genital. Juro, é tipo assim, por exemplo, quando eu fui pra Floripa passar o ano novo na casa do Nando, saudades Nando, inclusive. Ah, não. É, o Nando. Foi a primeira vez que eu fui pra praia sem usar packer. Já foi tipo assim, caralho, sabe? Tipo, foi uma experiência muito nova pra mim, mas que foi muito libertadora. É intenso, né? Foi muito libertadora do tipo, cara, agora acabei de voltar do Rio de Janeiro, fui pra praia sem packer feliz da vida, sabe? Você esquece que até quando você tá ali, você esquece que você usava. Total. É assim. bizarro, bizarro. E aí eu tô ainda nesse momento de adaptação, de entender duas coisas. Entender, que tá tudo bem eu não usar packer às vezes. Você fica numa noia de, as pessoas vão perceber, e agora, não sei o que, e essa roupa marca, não marca, e blá blá blá, enfim, uma noia que é só sua, tá? Ninguém repara. E a segunda coisa não quer dizer que eu não usar pack, que eu tô 100% confortável com a minha genital. Porque eu criava esse link na minha cabeça. Que é tipo assim, já que eu tenho um desconforto com a minha genital, eu tenho que usar pack, entendeu? Por conta da narrativa, né? Total, sabe? E mostra como é que é importante você também tá tirando esse tempo pra você refletir sobre si, né? Como é que a gente precisa sair. Eu acho até que é muito importante quando assim que a gente entra em contato com a transexualidade, a gente vai ver um monte de gente. E aí eu acho que é importante a gente ter um momento que a gente para um pouco de ver essas pessoas todas e começa a pensar, tipo, não, ok, eu descobri que existe essa possibilidade. O que disso eu quero? Porque senão é muito fácil a gente entrar numa narrativa e seguir outras pessoas que a gente inconscientemente, sendo que a gente não percebe como é que aquilo tá influenciando a gente. Total. Porque tem disso. Depois do Jonas me falar das possibilidades de cirurgia, de eu me sentir burro, estúpido, idiota, de não ter pensado nisso antes, de eu ir no consultório, ir pra consulta, uma das coisas que eu queria fazer era a redução dos grandes lábios. E aí eu cheguei lá pra falar isso pro meu cirurgião, e ele falou, por que a gente não tira tudo? E eu tipo, sim, é isso que eu quero. Só que eu só tinha pensado em diminuir, porque quando você vai ver as cirurgias pra mulheres cis, é pra redução. Então, tipo, tava tão limitada a minha mente
que eu não pensei que eu poderia pedir pra ele tirar. Mas e como é que foi? Então explica como é que foi exatamente Então, a cirurgia. Tem várias possibilidades, né, assim, nessas cirurgias assim que fazem, né? Tem com os grandes lábios, com os pequenos lábios, com um monte de Vênus, né? Que é aquela parte de cima de ficar gordinha. Capô de fusca, é isso. Isso. E tem também as cirurgias que são tipo no canal vaginal mesmo, né? O que eu fiz foi a redução do monte de Vênus, que era uma coisa que me incomodava bastante. Não sei nem se por ser trans, por não ser, não sei. Na verdade, tem várias mulheres cis que fazem porque é muito gordinho, assim. Até porque também já se encaixa num outro padrão de mulher cis. Porque só existe um modelo de vagina, né? É uma outra problemática. Eu pensei nisso antes de vir pra esse vídeo. Tem que tomar cuidado com isso, que é outra problemática também, né? Mas falando, né, da minha vivência, assim, e tal. E os grandes lábios, que eu queria fazer a redução. Na verdade, eu queria tirar, mas eu nem pensei que, tipo, sei lá, você não pensa direito sem hora. E aí então foi feita a redução do monte, que foi aí tipo uma lipozinha, que aí tira a gordura e tal, e os grandes lábios que foram tipo... E aí foi com ponto interno. Tal. E você tá se sentindo muito mais confortável com seu genital agora? Olha, eu nunca achei que eu fosse ficar confortável com o meu genital, muito menos quanto eu estou agora. Porque eu tinha aceitado, enquanto trans, que eu não seria confortável com o genital que eu tinha. E eu sabia também, depois de um certo ponto eu sabia que eu não queria fazer a falo, sabe? Que também não ia ser satisfeito com aquilo. Então eu tinha me conformado que eu nunca seria feliz e confortável com a minha genital. Que eu nunca me sentiria feliz de olhar pra ela, de me ver no espelho por completo. E hoje em dia é um conforto, assim, imenso. Me deixa, tipo, muito feliz. E ainda aquela coisa que eu falei antes, me deixa feliz no sentido de ver que eu consegui também sair um pouco desse padrão social, assim, sabe? Então é uma felicidade comigo mesmo e social, vamos dizer assim. Eu acho mais confortável enquanto pessoa. Eu achei importante também você falar como é que é importante a gente conversar com o médico também. Porque às vezes a gente não percebe as possibilidades que existem que só o médico vai saber. Eu lembro quando eu fui fazer minha cirurgia de retirada dos seios, quando eu fiz com o Érico Carpanedo, lá de Brasília. E aí, na época, isso em 2015, o Eric ele não deixava o biquinho. Eu chamo de biquinho, mas tem um nome. Mamilo? Né? É o mamilo. Mas a auréola e o mamilo. Esse é o mamilo. Ele não deixava, porque ele não fazia isso. Eu acho que ele achava que era mais arriscado, não sei o quê. Hoje ele faz. E aí, na época, ele falou assim, que não, pra mim ele falou assim, não vou deixar porque o homem não tem isso. Só que homens têm esse biquinho. Sim, total. Só que aí eu meio que, tá bom, tava em condição de falar, tava só meu pé logo. Sim. E aí, mas eu poderia ter conversado com ele, falar assim, eu quero que deixe esse biquinho. Ou então a gente, lá fora, os gringos, pelo menos a gente vê mais frequência, o povo tirando totalmente o mamilo, a dela. Então há possibilidades dentro disso. Como você falou da sua cirurgia genital, havia possibilidade de retirar tudo. Sim. Então é conversar, porque é não pensar que existe um padrão que já está pronto aquilo, porque não. Existe possibilidade de você negociar aquilo. Exato. E de hackear o sistema, sabe? Porque assim, a cirurgia falo e a metodoplastia são experimentais no Brasil, mas essas cirurgias genitais que já são feitas de correção, de não sei o que, mano, dá pra fazer suave, entendeu? Porque não tem nada a ver com ser trans. Exato, então assim, é um caminho muito mais fácil até de fazer. E mais então barato. troca uma ideia com seu médico, exato, mais barato. Bem mais barato. Então troca uma ideia com o médico, entende, porque assim, é toda uma outra possibilidade. A gente não tem que viver uma narrativa sempre buscando o cis, sempre buscando ser o boyzinho que nasceu boyzinho, sabe? Porque a gente não nasceu boyzinho, vamos aceitar? Né? A gente não nasceu boyzinho. Isso não faz da gente menos foda, menos legal, a nossa vivência menos importante, sabe? E a gente pode escrever 1 milhão de histórias, a gente não precisa sempre ir pro mesmo caminho. Eu acho pertinente falar também que quem tá nessa fase de descoberta, que tá buscando ainda, é procurar outras referências, porque me preocupa muito. Você também deve ficar preocupado com isso. Como que a gente, pelo menos as pessoas que têm mais números hoje em dia nas redes sociais dos trans, são pessoas que estão totalmente dentro de um padrão, gente. E assim, eu acho extremamente, acho que é perigoso, inclusive, a gente ter não só essas narrativas, esses padrões de como ser trans, de como ser homem, só como referências pessoas que estão, de certo modo, dentro desse padrão. Porque nem tudo que essa pessoa faz necessariamente reflete você, e isso influencia você. Total. Não é à toa que chama influência, gente. Total. Influencia demais e é importante ter buscar outras pessoas, buscar outras referências, pessoas inclusive que não só, isso eu gosto de falar muito no meu Instagram, pessoas que não só diferem
desses influencers que vocês seguem, em ideias, como também em experiência corporal, porque isso muda tudo. Tipo, pessoas gordas, pessoas Exatamente. negras, pessoas que Outras não têm passabilidade. outras experiências corporais. Acho que foi umas 2 semanas eu encontrei com a Leandrinha. A gente conversou sobre disforia lá, eu tava falando sobre a questão política por trás disso. E aí ela falou assim pra mim, eu tomei hormônios por 2 anos, se não me engano. Ela falou assim, pra quê? Pra mim não faz sentido tomar hormônios por 2. Ter tomado hormônios ou ainda tá tomando hormônios. Porque o que eu tô esperando? Ter um quadril de uma mulher cis, eu não vou ter aquilo, então não faz sentido. Pra quem não sabe, a Leandrinha Duarte é uma pessoa trans com deficiência, né? Então tem todo um recorte completamente diferente. E aí, quando você traz essas outras narrativas, é que você vê como é que não tá dado. Pessoas trans negras também, como é que lida? Como é que é essa questão da disforia, uma pessoa negra, uma pessoa com deficiência, com uma pessoa gorda? Eu acho que isso rompe completamente. Tem que buscar outras referências. Total. Eu vou deixar aqui a rede dos meninos para vocês seguirem, sigam outras pessoas trans, entendam outras narrativas, isso é muito importante. Eu queria evidenciar ao máximo aqui que a vivência que a gente tem não é a única possível e a nossa vivência já é muito diferente entre si, né? Sim. E existem outras milhares, então assim, não se prendam só na gente que tem muitos seguidores e muitos vídeos no YouTube, vai seguir outras pessoas trans no Instagram, vai entender outras narrativas, que é muito importante, como o Jonas falou. Tem que sair do automático, não tá dado, a história não tá contada. Exato, a gente não tá no livro de biologia, gente. Exatamente. A nossa história não tá contada, a gente tá contando ela, a gente tá escrevendo ela agora. Então vamos, pensar pra escrever da melhor forma possível. Assim. E todas as possibilidades são válidas, né? E é bom entender várias coisas. Por exemplo, sei lá, quando a gente fala de pessoas cis, não é porque o cara é gordo que ele é menos homem, sabe? Não é porque o cara é negro que ele é menos homem. Não é porque a mina não segue os padrões dados como femininos que ela é menos mulher. Então, com a gente também, sabe? Com a gente, não é porque você não vai malhar na academia e fica fortinho que você é menos homem, sabe? A gente precisa flexibilizar os critérios que a gente tem pra gente mesmo, né? Mas então é isso, eu acho que a gente precisa entender que sempre que a gente sair um pouco, desviar um pouco desse caminho dourado em direção ao cis, sabe? A gente vai ter alguns prejuízos sociais, a gente vai ter algumas barreiras a vencer. Mas, mano, tamo aí pra passar por isso junto, né? E um meio que puxando o outro e ajudando o outro. Então, pra mim é isso. Vocês têm alguma coisa pra... Não, acho que é isso também. Qualquer coisa que você quiser fazer com o seu corpo, só esteja consciente, só seja responsável e qualquer coisa é válida, né? O seu corpo, você decide. Seu corpo, suas regras. É isso. Gente, muito obrigado. Obrigado vocês por estarem aqui. Muito importante a gente trazer outras narrativas. Vou deixar o Instagram dos meninos aqui embaixo para vocês seguirem eles. O conteúdo do Jonas é muito foda. Também o conteúdo do Vitor é muito foda. Ele fala muito da vivência dele também no Instagram. Então vai lá, segue umas os fotos meninos. poéticas. Exato, umas fotos super conceito, super blogueira. Muito obrigado e até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau. Nossa, acho que ficou lindo, hein? Eu também acho.